Olá Libra, bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem de revelação, orientação para esse mês de maio, para os nascidos sobre o signo de Libra. Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos librianos. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Vamos ver o que o mês de maio traz de informações importantes para vocês. E se você chegou até aqui, a tua espiritualidade te trouxe, porque tem mensagem importante para você, então fique até o final. Lembrando que leituras mensais a Índia traz o oráculo da lua, abre a mandala cigana e também traz informações dos búzios. Vamos lá? Vamos ver como se apresenta a leitura de vocês, librianos. Lua fixa, mantenha a sua visão. Olha só. Então já começamos muito bem. O mês de maio pede para vocês, librianos, para que vocês mantenham a sua visão, mantenham seu foco, olhos bem abertos. É uma lua que ela já vem falando, ela é fixa, né? Então pede para você foco, manter a sua visão diante daquilo que você deseja, diante daquilo que você quer realizar. Lembrando que você precisa manter a sua visão diante das coisas que estão acontecendo para que você possa fazer, sim, aquela reciclagem. Mês de maio eu preciso fazer mudanças. Mês de maio eu preciso resolver questões. Eu preciso tomar decisões importantes. Eu preciso focar em mim em primeiro lugar, te colocando como uma prioridade. Então aqui a lua fixa, ela já vem falando para você. E é um mês muito importante, porque os caminhos de vocês estão muito abertos. Os caminhos estão abertos. Tem muita coisa para chegar para você. O começo de maio pode sim começar um pouco pesado, porque você traz resquícios já do mês anterior. Mês de abril finalizando, mas trouxe aí situações ainda que não foram finalizadas, questões que precisam ser resolvidas. Então, pode sim acontecer de começar um meio pesado o mês de maio. Isso não significa que não haverá mudança. Significa justamente, olha, aquilo que está pesado é porque eu preciso resolver. Ficou pendências. Então, para que não fique pendências, então dá essa sensação de começar meio pesado. Nossa, o mês já começou pesado. Não. Lembre-se, quando isso acontecer e você tiver essa sensação, já mostra para você, olha, tem alguma coisa que ficou pendente, algo que ainda não foi resolvido, algo que ainda não foi reciclado e precisa de movimento, porque é um mês de movimento. O mês de maio para vocês não será um mês parado, será um mês de muito movimento e isso é muito positivo para vocês. Positivo e muito bom. E olha só a carta de vocês, lua cheia em Libra, um resultado positivo para todos é previsto. Então se preparem aí, librianos, olha, caiu a energia de vocês, a energia de vocês é energia de equilíbrio. Busque por equilíbrio emocional, busque por equilíbrio mental, porque mostra muito essa energia de desgastes na leitura de vocês. E aqui, olha, tem finalizações sim, tem algumas finalizações, vocês estão aguardando algo para finalizar, algo que precisa ser resolvido, sim. Aqui já vem falando para você, alguns aguardando o resultado, para concluir algo, de repente a questões ligadas sim à justiça, questões ligado a assuntos burocráticos, e vocês estão aguardando para finalizar. Olha, eu estou já no final, na reta final de concluir isso, só estou aguardando um resultado. E se prepare porque esse resultado vem, é um resultado muito positivo, é um resultado que vai trazer finalizações para vocês. Seja lá o que é, cada um vai adaptar a sua realidade. Então, mantenha a sua visão fixa, mantenha a sua visão diante do que você precisa realizar, do que você está fazendo. Foco é muito importante. Caminhos aqui estão abertos para vocês. As respostas que vocês
precisa já estão a caminho. Olha lá, a lua cheia em Gêmeos trazendo para vocês. Porém, librianos, o oráculo ele vem falando para você, olha, não deixe que o seu passado te aprisione. Às vezes você está travado por questões relacionadas ao teu passado. Isso impede a comunicação, isso impede resoluções, isso impede um progresso. E passado, ele só serve como aprendizado, para você não repetir os mesmos erros, não andar em círculos. Então, o passado, ele traz essa energia de aprendizado. Porém, você não pode ficar preso. Aconteceu isso no passado, então não vou me arriscar, eu não vou tentar novamente, porque eu tenho medo de acontecer. Isso trava a tua energia. Então, existe aqui a necessidade, sim, de você buscar um equilíbrio, se libertar de questões do passado, para que você entre nesse fluxo de abundância, nesse fluxo de oportunidades que surge para você no mês de maio. Então, aqui já vem falando para você, as respostas que você busca, que você precisa, tá a caminho. Tem um resultado muito positivo chegando aí para vocês. Porém, a carta Energia de Áries vem falando para você, Lua Nova em Áries, vem falando para você, olha, é hora de agir. É hora de tomar decisões. É hora de tomar atitude. Então aqui já vem mostrando para vocês, olha, tem algo que precisa ser resolvido. Tem algo que precisa ser concluído. E com isso vocês fecham esse ciclo, mantendo-se no equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio é a chave de tudo. Aqui vocês podem contar com a energia de Xangô, porque é uma das energias que vai estar regendo aí o teu mês. Energia de Oxum. Oxum traz o brilho, ele traz Oxum traz o sucesso, traz a purificação, a energia das águas presente. Então, olha só, aqui já vem falando do equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio material. Tem colheita chegando para vocês? Sim, tá? É um mês que fala para vocês, olha, é um mês de justiça, é um mês de equilíbrio, é um mês de colheita para vocês. E claro, né, com esses regentes, saiu Edionile saindo nos búzios de vocês. E Edionile, já falei, é aquela luz no fim do túnel. E vocês podem sim contar com a regência, com a vibração de Oxum, com a vibração de Xangô. Peça pelo seu brilho pessoal, peça clareza, peça o equilíbrio, peça força para tomar as suas decisões, porque vocês vão estar sim com essas energias trabalhando no seu campo vibracional, e isso é muito importante. Então, olha só, já viemos aí com energias positivas, e os búzios de vocês também mostraram isso para vocês. Vamos ver aqui, a Índia trouxe aqui as revelações dos oráculos. Vamos ver o que os búzios trouxe para vocês. Lembrando que é só uma simbologia, porque a Índia faz a leitura dos búzios de vocês antes da leitura geral, porque tem muita informação, fica mais fácil, porque abrir mandala cigana demora e assim o vídeo não fica tão esticado, mas fica até o final. Pegue papel e caneta, porque tem anotações importantes para vocês fazerem. Vamos lá. Olha só, né? Caminhos abertos no dinheiro. Então aqui já vem mostrando caminhos abertos, respostas chegando para vocês, situações destravando do caminho de vocês. Fala de movimento de vida de vocês acontecendo. O momento de vocês é uma energia de organização. E isso é muito bom. É aquela retomada. Eu vou retomar meu projeto, eu vou retomar a minha vida, eu vou retomar aquilo que eu deixei para trás, aquilo que eu preciso finalizar. Olha só como se conversam. Búzios, oráculos, se conversam entre si. E já vem falando para vocês. Mas não é uma retomada com tanta turbulência. Instabilidades, turbulências que você já vem passando. É um mês mais leve, é um mês mais tranquilo, onde eu retomo aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu deixei de fazer. Olha a força aí, ó Xangô trazendo a força para vocês, o poder de decisão. E isso é muito importante. E aqui já vem falando para vocês. O momento de vocês é propício, sim. Nos búzios de vocês saiu lado esquerdo, lado direito, búzios abertos. O que significa isso na energia de vocês? Significa entrada de dinheiro, oportunidades
concreta. O que vem para vocês é concreto, não é nada superficial. Isso é muito importante. E dinheiro aqui podendo vir de mais de uma fonte. E olha só, isso aqui também revela nos búzios de vocês e que aqui também saiu para vocês, tá? Já vem falando para vocês, é um momento de melhoria. Tem muitas possibilidades na energia financeira de vocês. Melhoria de forma gradual. Não é sorte. Isso vem de maneira isolada. Por quê? Porque vem de construção que você já vem fazendo. Então tem entrada de dinheiro, mas de mais de uma fonte. E isso é muito importante para vocês, para equilibrar o financeiro. Então, a parte financeira de vocês vão melhorando de forma gradual. Isso é muito importante vocês saberem, né? Na energia de vocês, a pedra que representa vocês saiu com 2 búzios fechados grudados, coisa que aqui já não saiu, mas na leitura de vocês saíram. É um ponto muito sensível, porque ele fala da carga emocional, das preocupações, ele fala do bloqueio pessoal, ele mostra vocês muito pensativos, mostra que vocês podem estar carregando problemas sozinho, ter aquela sensação de travamento interno. Ou seja, os caminhos estão abertos, sim, mas o emocional de vocês podem atrasar as decisões de vocês. Então, trabalhe o seu emocional. Olha lá, tem um resultado positivo para chegar? Tem sim. Vocês estão com energia de equilíbrio? Tem sim. Então, equilibre o emocional de vocês. Acalma o teu coração, librianos, porque essa energia pode sim travar as suas decisões. E é um mês decisivo para vocês, de retomada de decisões, de dar novos inícios, pulso firme, pôr em prática aquilo que você deixou, aquele projeto que estava lá guardado na gaveta, por algum motivo foi travado, alguma situação que aconteceu e agora você precisa se libertar disso e se abrir para esse novo que chega para vocês, tá? Abaixo da pedra de vocês, que representa vocês, nos búzios de vocês saíram 2 búzios abertos. Então ele já vem mostrando saída de uma situação difícil. É você saindo, e aqui mostra, né? Vocês saindo de situações difíceis, situações que estavam complicadas para vocês. Vocês começam a sair de um peso que vocês vêm carregando. Olha lá as finalizações. E isso é muito importante, né? Para vocês. As coisas começam a melhorar, começa a avançar e aí tudo começa a fluir. Lembrando, tem algumas instabilidades, sim, mas o processo é gradual, então as coisas vão acontecendo de forma gradativa. O lado esquerdo de vocês também saiu um aberto, indicando uma oportunidade que surge para vocês. Uma ajuda de alguém, pode ser uma ajuda de alguém? Pode. Alguém específico na energia de vocês, porque saiu os búzios meio que isolado. Então aqui já vem mostrando para vocês, pode vir sim alguém específico a ajudar vocês, auxiliar em algo que vocês precisam. Tem algo aí que não depende de outras pessoas e sim de você. E tem coisas também que não dependem de outras pessoas, depende das circunstâncias para favorecer você. E isso é muito bom, tá? Então, tem crescimento esse mês de maio para vocês? Tem sim. Tem crescimento, olha só, tem crescimento para vocês. Claro, tem obstáculos? Sim. Algo começa muito bem, tem algo que vocês vão fazer, vai começar muito bem. Porém, vem gradativamente acontecendo e também começa a exigir esforço de vocês. Então, nem tudo será fácil para vocês, mas possivelmente vocês conseguem ter um grande avanço. É tudo gradativamente, librianos. Não se engane, porque Búzios não fala palavras bonitinhas, não fala palavras mágicas, né? Tem que ser a realidade contada, a verdade contada para vocês depois não falar, falou que ia acontecer isso e não aconteceu. Então que fique bem claro isso para vocês. Na área do amor, o que os búzios trouxe para vocês na área afetiva? Área do amor, principalmente para casados. Olha aí, casais, mostra que um desgaste emocional. Algumas relações aí passando por fase de ajuste.
Presta atenção na falta do diálogo. Alguns aí cansado. Dos dois lados, né? Mais fechado. Isso pode gerar pequenos conflitos, pode gerar distanciamento. Então tem que ter aquela conversa com calma. Precisa haver diálogo dentro de um relacionamento. Isso é muito importante para vocês. Isso é muito importante. Então, mas aquela conversa com calma, sem brigas, sem discussões, porque não adianta tentar resolver uma situação em meio à confusão. É um momento de ajuste para vocês. Então já mostra aqui pequenos conflitos por falta de diálogo. Na casa de família, a energia de vocês estão equilibradas, sem rupturas. Tem algumas preocupações, mas são pequenas complicações ou preocupações que vocês vêm tendo com familiares, mas será tudo controlado, será um mês controlado. Aqui existe um apoio familiar. Para alguns de vocês, lembrando, espero que seja para todos, né? Tendo apoio familiar. Porque nem todo mundo tem problemas familiares. Desavença, distanciamento de família, que não mostra rupturas e também não mostra sim até ajuda de forma positiva para vocês. Casa de trabalho e dinheiro, os búzios trouxe para vocês caminhos abertos, crescimento financeiro, novas oportunidades surgindo. Olha que maravilha, olha os búzios de vocês, né? Saiu aberto, mostrando para vocês possibilidade de ganhos extras, isso é muito importante, mas exige aqui uma organização. Cuidado com o gasto, né? Não vá gastar por impulso. Vai entrar dinheiro, então eu posso gastar. Não haja por impulso. Aqui já vem falando, vocês estão em energia de equilíbrio. Lembre-se de Xangô. Xangô, ele ajuda, mas ele também cobra. Então ele pede equilíbrio, pede sabedoria para vocês lidar com o financeiro de vocês. Não vá sair gastando de forma impulsiva. A casa espiritual de vocês, os búzios, trouxe uma revelação importante também. Ele vem falando para vocês que vocês estão com a mente muito carregada. Precisa de um descanso. Alguns de vocês precisando fazer limpeza energética. Para que vocês tenham clareza nas decisões. Aqui pede muita clareza nas decisões que vocês vão tomar esse mês de maio. A Índia sempre fala isso. Se você tem dúvidas, se você não sabe qual decisão tomar, não tome decisões de forma precipitadas, nem haja por impulso, para que vocês não se arrependam, tá? A Índia já falou dos búzios e nós vamos abrir a sua mandala cigana, librianos. E já pegue papel e caneta, porque a Índia vai passar banhos para vocês. Vocês vão tomar banho de alecrim, banhos de arruda para limpeza energética. Será um mês que precisa aí de uma limpeza. Vocês estão muito sobrecarregados, né? Principalmente do lado espiritual. Então, banho de arruda, banho de alecrim vai ser muito bom para vocês. Banho para prosperidade. Anotem aí. Vocês vão tomar banho de louro, canela e manjericão para a sua prosperidade. Área afetiva, que tá tendo aí discussões, meio turbulências de vocês. Para harmonizar o campo afetivo de vocês, vocês vão tomar banho de rosa branca, erva doce e açúcar. Isso é muito bom. Coloque lá água para esquentar, né? Coloque a erva doce, faça um chá forte de erva doce. Quando ferver, vocês desligam a panela, coloca açúcar, mexe, colocam as pétalas de rosa branca, deixa em infusão e depois vocês coam e tomem esse banho da cabeça aos pés. O banho de arruda, banho de alecrim do pescoço para baixo. Folhas de louro, canela e manjericão, pode jogar da cabeça aos pés, tá? Isso é muito bom para vocês. A área da saúde de vocês também pede aí uma atenção, librianos. Insônia, cansaço, ansiedade. Esse mês de maio, vocês podem sentir aquele corpo cansado sem motivo até aparente. Então, esses banhos vão ajudar muito vocês. Lembre-se, o que você procura, librianos, pode aparecer, mas você precisa estar bem consigo mesmo. Então, é necessário vocês fazerem esses banhos, que vai ajudar muito. Se apega à energia de Oxum, energia de Xangô, energia
Edionili, a luz no fim do túnel que vocês buscam, aparecendo para vocês. O mês não está negativo, está positivo, veio as alertas para vocês, né? Olha lá, a raposa trazendo alertas aí para vocês. Aqui já mostra algumas dificuldades financeiras. Vamos lá, vamos ver o que a mandala de vocês trazem como complementação. A Índia sempre fala que é importante ficar sempre até o final da leitura, porque o final da leitura sempre é importante. Fundo do deck de vocês, a cigana. E aqui já pode estar falando, pode usar sua energia feminina. Use a sua intuição, poder de sedução. A cigana também mostra alguém que vem para te ajudar. Aqui pode ser uma energia feminina. Posso estar falando com o feminino, masculino que tem energia feminina precisando ser ativado. Isso é muito positivo para vocês. Energia de Oxum, regente na mesa de vocês também. E a cigana, ela é aquela energia, uma proteção espiritual. Podemos estar falando de pessoas? Sim, mas vamos esclarecer tudo isso agora na sua mandala. Área de personalidade, vocês indecisos, precisando fazer escolhas, tomar as rédeas da sua vida. Cuidado, né, com pessoas falsas, pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas narcisistas. Cuidado com a inveja. Cuidado, né? Tome cuidado. Às vezes está com pessoas que te abraçam e ao mesmo tempo quer te devorar. Então aqui, mas o urso, ele vem falando na área de personalidade, ele vem falando, olha, saia de fardos que não são seus. Tome decisões que você precisa. Tome as rédeas da sua vida. Pare de carregar peso, librianos. Muito bom. Setor do dinheiro de vocês mostra uma situação que estava complicada. A cobra, ela fala de situações difíceis, situações complicadas. A criança, ela fala de novidades, de uma nova oportunidade. Tem novidade chegando, tem novas oportunidades chegando para você na área financeira que tira você dessa situação complicada que você vem passando. É um momento de transformação na área financeira, sim. E aqui já mostra para vocês, cuidado com a sua inocência também. Né? Cuidado com a sua inocência, tenha sabedoria. A cobra fala de sabedoria. Tenha sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Lembre-se que o Bruce falou, tem entrada de dinheiro, tem novas oportunidades que tiram você de uma situação complicada. Ganhos extras, mas aqui já vem falando, tenha sabedoria. A cobra, ela fala de sabedoria. Área de comunicação. Tem uma comunicação que chega para vocês, pode estar ligada a assuntos burocráticos, pode estar ligado a um momento que estava parado, algo que estava travado aí, questões de justiça, algumas coisas, situações kármicas também, finalizando para vocês. Aqui tem uma grande vitória depois de muito sofrimento. Depois de muito tempo, depois de muita demora, algo que estava demorado aí destrava na vida de vocês. E é o momento de vocês se sair desse aprisionamento. Aqui já vem falando, é fim de um sofrimento. Então tem uma comunicação chegando para vocês. Hora de pôr pontos finais e vocês também precisando se comunicar um pouco mais. Muitos de vocês estão muito fechados. Casa de família. Casa de família saiu corte e jardim. Então aqui tem encontros. O jardim, ele fala de locais, pessoas, encontros e cortes acontecendo. De repente não é, é corte, falou que não vai ter ruptura, não mostra ruptura. Mas aqui mostra conversas, diálogos, algo que precisa ser corrigido. Assim, corta assim essa energia da estagnação, energia de brigas, energia de desentendimento, energia de escassez. O jardim, ele fala, olha, de encontros. O jardim, ele fala de conversas, diálogos. Então tem coisa aqui, mas também a foice, ela não só fala de corte, ela fala de colheitas também. Então tem coisas positivas aí sim. Lembre-se, é um mês de ajuste. Então, o que é ser cortado? Não é ruptura, mas às vezes é o limite que você precisa colocar em determinados familiares, aonde você vem carregando responsabilidades que nem suas são. Então tá na hora de delegar responsabilidades, cada um pegue o seu. Então pode ser isso também. Mas não mostra rupturas. Alguns cortes, sim. Corte de pessoas que bisbilhoteira, pessoas que gostam de se intrometer na sua vida, porque existe muito isso no campo familiar. Corte
em situações onde só vocês que estão sobrecarregados. Então isso aqui precisa ser cortado, precisa de um diálogo, uma conversa para finalizar situações. Na casa do amor, a lua e a casa. A lua já vem falando para que você ouça a sua intuição. Librianos, muitos de vocês muito preso, muito fechado. Lembra-se que a lua fala a sua intuição, ouça a sua intuição. A lua fala de coisas ocultas. A lua, ela traz honrarias para você? Traz. Ela traz a manifestação de sonho? Traz, sim. Aqui mostra, librianos, na área afetiva, alguns de vocês aí tendo interferências familiares. Tem alguns de vocês aí onde familiares estão interferindo no seu relacionamento. Às vezes você está tendo discussões, brigas, desentendimento por conta de familiares. E tem coisas talvez ocultas que vocês não estejam sabendo. Então, mês de maio aí, peça clareza, porque vem essa mudança aí. E isso mostra para vocês, sim, que tá havendo interferências de familiares. E tem coisas ocultas que vocês podem não estar vendo ou tendo esse conhecimento. A área de saúde de vocês, a chave é a âncora. Prestem atenção a dores articulares, mãos, pés, né? Dores articulares aí, presente na energia de vocês na área da saúde. Algumas coisas que já está ancorado aí. Então, precisando de fazer tratamentos, precisando de ter um pouco mais de atenção. Pode ser que surjam muitas dores articulares esse mês de maio para vocês, tá? Área de relacionamentos, olha só, tem alguns relacionamentos sim desgastados, olha como os búzios falou, e aqui a energia vem falando. Aqui tá muito voltado ao campo afetivo, nem todo mundo está dentro de um relacionamento casado, nem todo mundo está dentro de um relacionamento. Tem amor novo chegando? Tem sim, mas para que isso chegue para você, você tem que estar bem consigo mesmo. Aqui mostra perdas, desgastes, sugação energética, uma drenagem, uma escassez. Os ratos trazem essa energia de desgaste. Então, tem relacionamentos aqui desgastados, sim, precisando aí de um equilíbrio. Porém, relacionamentos não é só na área afetiva, não é só área afetiva, é no geral. Tem algo aí que tá deixando vocês com as emoções na flor da pele. Pode ser uma amizade, pode ser as dificuldades que você vem tendo em se relacionar com outras pessoas também. Mostra muito isso aqui, precisa trabalhar muito o emocional de vocês. Casa de transformação. Aqui saem os livros e os trevos, falando de mudanças, falando de transformação, de conhecimento, de sabedoria. Aqui, muito bom para a área de estudo, a sorte ao lado de vocês, algo que chega para vocês também através do seu conhecimento, através da sua sabedoria, vocês pondo o teu potencial máximo. Então a energia da sorte aqui para vocês. Os trevos falam também de flexibilidade, ele fala de mudanças. Os trevos trazem essa energia, ele fala de alguns obstáculos. O mês de vocês não vai aparecer de obstáculos sim, mas aqui pede sabedoria. Essa é a chave, essa é a transformação que você vai fazer. Eu sei que vai surgir obstáculos, mas com todo esse conhecimento, eu ultrapasso esses obstáculos. Aqui muito favorável a área de estudo, de conhecimento. É hora de transformar, mude seu currículo, mude. Alguns aí querendo fazer transição de carreira, tá muito favorável para vocês. A sorte está ao lado de vocês para essa energia. A carta da espiritualidade vem falando para vocês, olha, saiu o chicote. O chicote fala de conflitos, brigas, desentendimentos, mas o chicote ele fala do seu poder, ele fala da magia. Hora de você se empoderar mais. A cegonha, ela fala de mudanças e novidades. Então, a espiritualidade já te alertando. Olha, tem situações aqui que estava trazendo conflitos para vocês, que vai haver uma grande mudança, uma grande transformação. Tem novidades chegando aí para vocês. Muito positivo. Área de trabalho. Área de trabalho de vocês tem os pássaros e tem os lírios. Os lírios, ele fala de fluidez. Os lírios, ele fala de tranquilidade. Ele traz aquela tranquilidade na área de trabalho, porém, da forma bem clara. As coisas de vocês começam a fluir. Porém, os pássaros,
Ele fala de liberdade, para alguns aí se libertando de um trabalho que está trazendo um desgaste. Aqui surgem novidades para vocês, novas oportunidades, tem comunicação chegando na área de trabalho. Porém, o que ele vem de alerta aqui? Os pássaros mostram uma alerta. Prestem atenção à fofoca. Olha aí os obstáculos. Fofocas no campo de trabalho. Os pássaros, ele traz essa energia. Então, se atentem a isso, que isso aqui pode travar a sua fluidez no campo profissional. Porém, eu vejo ele com uma energia positiva. Eu vejo notícias chegando. Eu vejo você se libertando de situações que não dava mais. Oportunidades novas surgindo para vocês. Isso é muito positivo. Lembre-se, comunicação também aqui é a chave para vocês. Mas se atentem aí à energia de fofoca. Tem algo aqui muito ligado à energia feminina. Área de amigos para vocês. Aqui existe distanciamento. As montanhas, ela fala dos desafios, dos obstáculos, e ela fala de distanciamento. Então, tem alguns distanciamentos aqui, algumas questões aí que estava trazendo para vocês obstáculo na área de amizade. E isso tira o seu equilíbrio. Porém, aqui também eu vejo uma justiça em relação a pessoas que tentaram puxar o seu tapete, tentaram te prejudicar de alguma maneira. Porque a estrela está aqui trazendo para você seu brilho, trazendo sucesso, trazendo sonhos realizados, trazendo o poder pessoal de vocês. Então aqui a estrela, ela já vem mostrando uma cura, um equilíbrio na energia de amizade de vocês. E é claro, né, o destaque de vocês começa a incomodar. Então, para alguns, distanciamento. Também existe a necessidade aqui, a oportunidade de muitos de vocês se conectarem com pessoas de fora, redes sociais, conhecendo novas pessoas, pessoas de mais distantes, de locais distantes. Existe essa comunicação. Para alguns aí, amizades que se distanciaram de você, pode reaparecer através da internet, através de redes sociais, querendo se comunicar com vocês também. Aí o livre-arbítrio de cada um, ok? Mas aqui eu vejo distanciamento e vejo novas oportunidades de amizade, até porque tem uma justiça aqui, ó, em relação à amizade. Que impede, né? Olha lá, a inveja, a fofoca. Impede essa fluidez. Qual é o conselho? Olha o conselho que saiu. A raposa e as alianças. Então, o que vem de conselho para vocês com o baralho cigano? Como conselho. A raposa, ela fala para que você tenha atenção. Cuidado com a cautela excessiva. Temos que ter cautela sim, mas sem excessiva. Aqui já fala, as alianças fala de contratos, assinaturas de documentos, papéis. A raposa também fala de contratos, fala de negociações. A raposa, ela traz essa energia, porém ela pede uma atenção. Cuidado para não cair em armadilhas, cuidado para não cair em golpe, cuidado com o que vocês vão assinar. Muito cuidado esse mês de maio em relação a parcerias, a contratos, a documentos. Prestem muita atenção para que vocês não caiam em golpes, ok? Muito interessante. Leitura mensal sempre é um pouquinho mais esticada, mas vale muito a pena porque vem muita alerta para vocês. E as alianças também falam de parcerias comerciais e afetivas, então vocês prestem atenção. Espelho, olha só. Lembra que é muito bom, muito comum o que é ruim parecer bom e o que é bom parecer ruim. Por isso, toma cuidado com as aparências. Eu acho que isso aqui fechou aí para vocês a leitura de vocês para o mês de maio, librianos. Olha lá, as alertas que vem. Cuidado para não cair em armadilhas, para não cair em golpes. Aquilo que parece, cuidado com propostas mirabolantes que chegam para vocês. Lembre-se, as coisas vão acontecer de forma gradual. Tem notícias, tem mensagens, tem oportunidades chegando para vocês. Sim, é um mês abençoado, sim. E trouxe as alertas para vocês. A Índia vai deixar nos cards a leitura anterior, que é muito importante vocês verem o final dessa leitura. E na leitura anterior, pegar o conteúdo de lá, juntar com mais esse aqui, porque é o início, é um novo mês. E com isso vocês conseguem sim encaixando na sua realidade e tendo direcionamento, ok? E é o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que seja um mês muito abençoado. Gratidão, Axé Namastê, até o próximo vídeo.